volta com mais um podcast da ARP e hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Fernanda Garcia Bueno, que vai bater um papo com a gente e falar um pouco da Lei Maria da Penha. Parece que é sempre muito atual o assunto e mesmo que a gente tenha a convivência com ele no nosso dia a dia, é sempre muito importante informar para os ouvintes como que realmente acontece na prática. Estou aqui com a doutora Fernanda Garcia Bueno. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Trabalhista, sócia proprietária do escritório de advocacia Assad Bueno, mãe do Aloísio, de 24 anos, esposa do Pedro Assad, e vai bater um papo aqui com a gente explicando bastante coisa sobre a Lei Maria da Penha. É isso aí, Carol. Primeiro eu quero agradecer esse convite maravilhoso para Carolina, que é minha amiga já de tantos anos, né, Carol? Verdade. Da época de concurso, da época de OAB. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês da ARP. Muito obrigada. Prazer é nosso, a honra é você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E, Fernanda, deixa eu, bater um papo com você para entender como que foi essa implantação da Lei Maria da Penha no Brasil. O Brasil, ele sofreu uma sanção. Como que foi que aconteceu? Faz um breve relato para a gente de como que surgiu a Lei Maria da Penha no Brasil. Sim, a gente sabe, Carol, que o Brasil, a gente está na América Latina, sangue quente, né? E a gente vê que culturalmente a mulher é colocada já desde sempre numa condição menos favorecida, né? Talvez a princípio para protegê-la. É aquela coisa, a mulher fica em casa, ela não tem que estar, ela cuida dos filhos, ela não tem que trabalhar, sair para o mercado de trabalho e, de certa forma, a gente acaba sendo calada. A gente sabe que uma mulher que não tem condição de sustento próprio, não tem uma relação de amizade, uma relação cultural, às vezes ela é proibida de estudar, ela é colocada numa situação de inferioridade. E isso, com o passar do tempo, a gente percebeu lá atrás, nas décadas passadas, que a mulher era vitimizada, apanha, a mulher é a incapaz, a mulher não sabe fazer nada, ela tem que se sujeitar ao companheiro, marido, numa relação sexual, porque é do jeito que ele gosta, e às vezes todas essas práticas, né, Carol? E com o passar do tempo, até 2006, as políticas públicas, as políticas dos outros países começaram a perceber como a mulher estava sofrendo no Brasil. A mulher era morta, a mulher era agredida e a política brasileira não percebia essa necessidade, não trazia o amparo. Ficava impune, né? Ficava impune ou mesmo era tratado como um crime qualquer. É uma relação, vamos falar, familiar, onde o Estado não tinha ingerência, né? Exatamente. Muitas vezes, até hoje, a gente escuta isso quando faz uma ligação para pedir ajuda. Os próprios agentes públicos falam, mas a gente não vai levá-lo para a delegacia porque isso aqui é um caso de família. Vocês conseguem resolver. E eu acredito que a mulher, quando procura o Estado, é porque ela já não consegue mais resolver sozinha. É a opção, vamos falar, que ela escolhe, porque não é fácil você expor isso, né? Não é fácil. Primeiro você fala assim, poxa, eu acreditei nesse relacionamento e agora eu não estou dando conta. Então, vou pedir ajuda. E muitas vezes a pessoa, não, é melhor que você, o agente público fala isso, é melhor que se resolva dentro dentro de casa. Isso aqui é um assunto, principalmente quando a gente fala de um nível social maior. Sim. Né? Então, aí o agente público tira o pé e fala, isso aí vocês conseguem resolver entre vocês. Não é bem assim. Em 2006, houve esse conselho, que ele é externo, fora do país, que puniu o Brasil. Olha, chega do jeito que vocês estão conduzindo a violência contra a mulher, não está certo. E essa punição, e mais à frente, a própria Maria da Penha, que deu nome a essa lei, quando ela sofreu a tentativa naquela época era de homicídio, agora a gente trata como feminicídio.
ela veio mostrar que a mulher realmente precisa de uma lei própria, uma lei que ampare todas as necessidades, né? E é engraçado, Carol, que essa lei eu falo que o crime contra a mulher é um crime muito democrático. É um crime que trata da mulher negra, a mulher negra pode sofrer, a mulher branca, a jovem, a idosa, a de meia idade, a rica, a pobre, a que estudou um pouco mais, a que não estudou. Então, atinge qualquer tipo de mulher, qualquer classe social. Então, a gente realmente precisa de perceber qual a importância dessa lei. E o homem também perceber que existe, aqui é o limite, onde vai haver punição. Se vocês infringirem a lei, se vocês ultrapassarem esse cuidado, esse respeito, vocês vão ser punidos. E essa questão da violência de gênero, ela é muito estrutural, né? Tem homens que até são favoráveis à lei, tem homens que questionam, né? E, inclusive, às vezes a gente vê alguns segmentos, né, até de mulheres que acham que não precisariam, né, da lei, enfim, que é um estereótipo que a gente tem que ir, vamos falar, trabalhando na sociedade. Como política pública, existe algo que é feito para que a lei seja ampliada, melhorada, efetivada e até consciente, assim, um trabalho consciente com ela, de conscientização? É legal isso, né, Carol? Porque a Lei Maria da Penha, ela é muito dinâmica. Ela vem se transformando, se aprimorando todos os dias. A gente percebe que a sensibilidade agora do legislativo em buscar cada dia aprimorar. O que aconteceu lá atrás? Antes havia o amparo quando a mulher era vítima de violência que ela apanhava, a violência física e aí psíquica. E daqui a pouco começa a mudar um pouquinho, que a lei ampliou para a mulher que tem filhos. Hoje, o juízo que profere uma decisão de medida protetiva é o mesmo juízo, no mesmo instante, ele já resolve provisoriamente uma questão de pensão alimentícia. O Estado já prevê que ela pode ficar afastada do trabalho por 4, 5 meses, sem que isso atrapalhe no contrato de trabalho. Ela prevê que a mulher vítima de violência doméstica pode ter o amparo de uma residência até 5, 6 meses. Então, o Estado tem que dar. E tem preferência, a criança que tem a mãe vítima de violência doméstica, ela tem preferência em conseguir uma vaga de escola. Então, a gente percebe que ela vem se transformando, melhorando, se aprimorando, de acordo com a necessidade. Que vai se apresentando também, porque, né? assim, hoje a gente assume casos de violência doméstica que lá atrás era só uma medida protetiva de afastamento do lar, de afastamento da pessoa. Hoje, quando o homem fala, mas vem cá, o juízo que quis a medida protetiva é o mesmo juízo que já impôs que eu tenho que pagar pensão alimentícia? É o mesmo juízo que falou que eu já estou divorciado, mas eu não conversei isso aí, não teve audiência para isso. Então, olha como essa lei ampara a mulher. Protege a mulher. E protege também a questão do gênero, né? Hoje a transexual, o homossexual também tem esse amparo. Diferente do que a gente vê também em muitos casos, porque, Carol, é engraçado a gente falar a mulher sempre a vítima, mas às vezes o homem também pode ser vítima. Aí chega pra gente essa questão, o homem chega lá, mas assim, eu também apanhei dela. Eu nunca bati nela, ela bate, ela é agressiva, ela chega no meu trabalho e passa vergonha lá, grita com todo mundo, me expõe. E aí ele fala, mas eu também quero isso aqui, né? E é um conflito até para a gente, advogado, né?
Porque lá atrás, lá na faculdade, no dia a dia, você sabe que o artigo 5º prevê a igualdade. Né? Homens e mulheres são iguais Perante perante a a lei. lei, então, em qualquer situação. E por que que, nesse caso, a gente não pode aplicar a Lei Maria da Penha para o homem? Porque olha que bacana isso, né? Então, a gente sempre fala, não, olha, essa lei é só para as mulheres, ou para o homossexual, tudo, mas para condição feminina, né? Sim, como tem a questão do deficiente, como tem a questão do idoso, como tem a questão Isso, do ECA. é, Então, assim, são dos dos animais, né? animais, são especificidades que fazem até com que exista essa igualdade, né? Porque Sim, você dá o tratamento, igual na medida do, né? né? E aí é o que eu sempre falo, olha, tá bom, se você acha que ela Aí quebra você teu vai carro, representa da forma que lhe cabe, né? é, Dentro do Código Penal, mas não isso, queira falar que nós estamos tendo benefícios, benefício. Não, ela só é o que você falou, privilégios, não é um né? privilégio, é uma Exatamente. situação especial Especial. para aquela, porque a mulher ela pode ser, pode estar no mesmo trabalho que o homem, com certeza. Ela pode ocupar os mesmos cargos, pode ocupar a escola igual, mesmos cursos, tudo isso. Só que a força da mulher é muito diferente da força do homem, fisicamente, né? São outras situações. É uma Então a gente questão que precisa ter esse amparo. E porque a cultura do Brasil é uma cultura que deixa a mulher de uma forma vulnerável, né? vulnerável. Você vê, hoje a gente sabe que o salário de uma mulher Inferiorizada, objetificada, é, né? Infelizmente, é um padrão que começa com essa lei a é, ser questionado. E tudo que é questionado é muito bom, é porque tende a evoluir, a né? evoluir, a pelo menos deixar a gente parar para pensar. Ué, mas por que que precisa disso? Por que que essa proteção precisa acontecer? Né? Então, a gente vê que realmente é uma Começa a lei ter uma que avaliação, uma conscientização, né? e outra coisa, Carol, esses dias a gente estava passando por uma situação que havia medida protetiva. A mulher é uma coisa que precisa ser estudada mesmo. Tá bom, ela conseguiu a medida protetiva. E o marido, o companheiro, foi preso. Naquela noite, ele passou a noite preso. No dia seguinte, qual é a primeira coisa que a maioria de nós mulheres fazemos? Vai lá ver. O excesso do perdão, o excesso do arrependimento. Ah, não, eu não queria isso. Eu queria que desse um chacoalhão nele, mas eu não queria que ele ficasse preso. Aí, então eu vou lá, volta com o companheiro, com o marido, sei lá, o ex, perdoa o ex, porque ele é pai dos filhos. E aí, não é bem assim. A gente precisa, nesse momento, pedir, avisar que, olha, eu não tenho mais medo desse homem, eu não quero isso. Mas você acha que essa questão da culpa, porque a mulher acaba se sentindo culpada, também não é uma questão social, cultural, que é Totalmente. colocada nela? Carol, o que você escuta na maioria das vezes quando acontece um caso de medida protetiva de violência doméstica? Ah, mas o que ela fez? Exatamente. O que ela fez para chegar nesse ponto? Vamos falar, o réu, ele não tem aquela criminalização, Não, ele não tem aquela marginalização. não. Ele é tratado como o pai da família, o É, provedor. Ninguém vê que ele cometeu um crime. E aí a sim. mulher fica nessa situação de se sentir culpada quando ela é Culpada. vítima, né? Ela não se coloca. Aí a gente precisa, a gente que está aqui, operante a gente que opera o O direito. direito. O que a gente precisa explicar para essa vítima, minha querida? Ele só está preso porque ele agiu de forma inadequada. Fato Ele típico foi, penal mesmo, né? ele agiu, ele bateu em você, ele fez sexo com você sem a sua O seu permissão, sem o seu consentimento, consentimento. ele te expõe. Acontece situações de fotografias. Isso aí eu vou contar um caso, vou contar situações práticas. Que a gente fala, isso aqui não é violência doméstica? Me separei do meu companheiro. A gente tinha fotos íntimas, a gente trocava fotos íntimas. Ah, mas foi um namoro de 3 meses. Eu sempre acho que é
um problema essa coisa de publicar foto, de mandar foto, tudo isso, mas acontece. E aí a pessoa que está lá, se separou, companheiro, marido, ex-marido, aproveita as redes sociais para expor o corpo da mulher. Isso é muito frequente, Carol. Você acha que não, mas acontece toda hora. Aí a mulher está exposta, a mulher está ridicularizada, às vezes a família não sabia, às vezes expõe até para os filhos, né? Umas situações íntimas que era daquele casal, que era de uma relação ali, e tem a exposição. E Poxa ela se vida. sente culpada ainda, né? Mas porque, gente, não tem cabimento, essa pessoa precisa ficar presa. O que ela fez foi muito sério. Isso aí não tem fim. Você imagina uma publicação de uma foto sua íntima. Que você, né, teve aquela... Naquele momento dos com- dois, sabe? Ou de um vídeo, sabe? Tem pessoas que tiram a própria vida, de vergonha, de constrangimento, de achar que não vai dar conta, que já está vitimizada porque houve o rompimento do relacionamento. Então, a gente precisa tratar mesmo com seriedade. Aí, voltando um pouquinho à questão, ela no outro dia voltou, ela mesma foi buscar o companheiro, o ex-companheiro, lá no fórum, depois da audiência de custódia. Ah, mas eu aceitei, eu não quero. A gente precisa entender que uma medida protetiva tem que ser cumprida. O juiz determinou aquilo. E aí acontece demais o outro crime, que é o descumprimento da medida protetiva. Que aí você, além de estar com uma pessoa protegida, o homem estar com uma pessoa protegida, ele descumpriu uma ordem judicial, quer dizer, ele praticou um novo crime, né? Que acaba não se sobrepondo. Então, né? São coisas nisso diversas. que eu queria te perguntar, onde que a lei difere do dia a dia, da prática? Na prática, muitas vezes você está numa audiência onde o homem descumpriu a medida porque em seguida a mulher mandou um WhatsApp, telefonou e ele respondeu, não, tá tudo certo, porque ela voltou atrás, que eles falam. E não é bem assim. Na prática A medida é para ela, né? A Não é medida para ele, né? Ele não pode alegar que ela mandou o WhatsApp e que tá tudo e bem. que tá tudo bem, mas é o dia a dia das pessoas, porque assim o Estado assume uma postura de proteção. Sim. Quer dizer, você traz uma responsabilidade para o Estado. Olha, eu não estou dando conta, ele me bateu, ele me agride, ele me ameaça, me expõe, então eu peço ajuda para o Estado. O Estado toma a frente. Aí depois você vem sem avisar o Estado e, tá tudo bem. Não, ali a partir daquele momento está fechado. Tanto é que essa ação é uma ação que a mulher não pode simplesmente falar, eu não quero mais, isso é coisa do passado. Hoje o Ministério Público, as autoridades, a lei fala, né? Agora é problema nosso. Então precisa sim avisar, vai até a delegacia da mulher, a maioria das cidades já tem a delegacia da mulher. Essa né? mulher vai na delegacia, Então, aí, informa que ficou tudo bem, ficou tudo de bem. novo. Aí o pessoal lá da delegacia fica bem bravo, né? Porque, poxa, foi o aparato de policiais, delegados, investigadores, escrivãos, tomando conta daquela mulher, juiz, promotor, todo mundo. Sim. E aí ela fala, eu tô culpada, eu preciso dele, ele é pai dos meus filhos, e aí eu vou deixar. E aí simplesmente ele fala, não, mas ela permitiu. É a hora que a gente escuta, muitas vezes a gente está acompanhando o homem, o agressor, ou mesmo como assistente de acusação, acompanhando a mulher, vítima, o juiz explica, não, mas espera aí. Não, mas eles quiseram voltar. Não, mas espera aí, aqui é o Estado que está determinando, que está dando essa ordem, que não pode mais voltar. Então, para pensar se é isso. E aí vem esse monte de... quantos projetos, como aqui em Ribeirão a gente tem o projeto Efêmera, que é da doutora Carolina Gama, né, que fez um trabalho belíssimo na vara da violência doméstica, que antes nem existia, né, Carol? Era anexo. Antes era um anexo, e antes do anexo era no juizado criminal. Era uma coisa tratada lá atrás, era uma tratativa simples, um juizado, né, não desmerecendo, mas assim, era tratado como um crime qualquer. Uma coisa de menor potencial. E aí foi para o anexo e hoje é uma vara da violência contra a mulher. Então, a doutora Carolina Gama, que agora o doutor Caio Meluso também
continuou o trabalho de forma brilhante. E vem esse apoio todo para a mulher, psicológico, a terapia para o homem, que o homem precisa passar por essa. Eu acho que todos os homens, todo mundo precisa passar por uma terapia para se autoconhecer, mas aquela coisa de saber que o que ele praticou, que o que ele está falando sim, é crime. Não pode acontecer. É desrespeitoso, minimamente desrespeitoso. Mais um pouquinho, Carol, você falando da questão do como é que a gente faz lá de trás. O papel da gente, da mulher, em orientar os filhos. E essa noite, depois do seu convite, eu fiquei pensando muito. Eu sou mãe de menino, né? Você é mãe de menina. E aí fica aquele conflito. Eu tenho que educar o meu filho para tratar uma mulher de forma adequada. E você, como mãe de menina, filha, você tem que saber o limite do homem. E é bem isso, né? A gente acende a luzinha. Depois de uma certa idade, quase 50 anos, você acende a luzinha mais rápido. Mas lá atrás, quando as meninas são bem jovens, orientar, né? Ensinar desde a infância que a mulher tem que ser bem tratada, tem que ser respeitada, assim como o homem, que precisa da conversa, do diálogo entre as pessoas. Né? E que não existe papéis, né, Fernanda? Que a gente é, na verdade, ser humano e que todos aqui têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações, que devemos nos tratar da mesma forma. Então, assim, a gente vê alguns avanços, como agora colocar participação maior dentro das carreiras políticas, colocar uma igualdade de salários, assim, que a mulher que tenha menos condição, ela consiga também buscar, né, dentro da sociedade o espaço dela enfim, a gente construir uma sociedade mais igualitária, né? E isso a gente só vai conseguir realmente com a educação. Com a educação. E ela começa ali do berço, né? Ali de casa, dentro dos projetinhos sociais que o governo pode fazer, né? A própria escola também, né? A gente vê que a escola tem um papel fundamental na questão da complementação da educação. Porque a educação vem da gente dentro de casa, né, Carol? De falar que pai e mãe tem que colocar filho e achar que é lá que vai resolver tudo, não, de forma alguma. Mas a escola ter esse papel, né, de equilibrar uma sala de aula com princípios que a menina, o menino, a pessoa que escolheu uma outra opção sexual também ser tratado de uma forma digna, ser tratado de uma forma de amparar mesmo, né? A gente vê que é fundamental que a escola tenha esse papel. E a gente ali também. Feri, deixa eu te falar. Eu queria terminar aqui e se você puder dar alguma dica para a questão das mulheres, onde elas possam procurar orientação, onde elas possam procurar redes de apoio. Se você tiver assim, alguma informação para a gente, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro passo, gente, como mulher, mãe, primeiro passo são as escolhas. A gente se respeitar, a gente escolher o melhor para a gente, assim como a gente gosta de uma comida boa, a gente escolher uma pessoa boa para estar do lado, né? Uma pessoa que te respeite, uma pessoa que te valorize, uma pessoa que seja parceira de tudo na sua vida. A não exposição exagerada da mulher, colocada como um símbolo sexual, como um símbolo de uso. Né? A gente precisa, desde muito, muito pequeno, tratar a mulher com bastante cuidado nesse sentido, dela aprender a se valorizar. Também aconteceu, aí lá na frente, né, uma triste ocorrência de violência doméstica, que a mulher seja amparada, liga 190, vá até a delegacia da mulher, procure o Ministério Público, procure as organizações não governamentais que têm esse trabalho social.
a própria OAB, que também exerce o papel de proteção à mulher, e procurar ajuda, avisar a família. E você que está sabendo que a sua amiga, a sua vizinha, a sua irmã, a sua mãe está passando por uma situação de violência doméstica, denuncie, não fique calada, exponha isso, procure a justiça, porque vale a pena, é esse o nosso papel. Obrigada, Fernanda. Queria agradecer muitíssimo a tua presença, ter aceitado o nosso convite e, assim, as próximas reuniões que nós tivermos também, quero que você esteja presente para a gente estar sempre debatendo esse tema que ele é tão importante, atual e em constante evolução. Obrigada pela tua presença. Parabéns pela ARP, pelo projeto de vocês, a gente está acompanhando. Ainda bem que vocês estão à frente dos advogados, trazendo força para a nossa classe, que a gente precisa disso, viu, Carol? Vocês estão fazendo um trabalho belíssimo. Parabenizar a doutora Carolina Haram. Você, Carol, que é uma amiga, uma pessoa muito corajosa. E muito obrigada. Um grande beijo. Obrigada e fiquem com o próximo podcast da ARP.